Olá, hoje nós vamos falar sobre a destinação do lixo doméstico e as operações que são realizadas pela Indurb depois de uma série de anos como prestadora de serviços do município, em função de uma série de questões que nós vamos conversar com o prefeito Rodrigo Agostinho. A operação do lixo assume um contrato com a iniciativa privada. E o outro é uma preocupação de dar para a prefeitura a oportunidade de comentar, atualizar aqui conosco um assunto que vem sendo mais a miúde debatido pelos vereadores em relação aos contratos da Coab e das dívidas e dúvidas em relação à companhia que estão em andamento há um bom tempo junto à Justiça e também junto ao Tesouro Nacional por causa do saldo e dos créditos que a Coab tem que pagar por Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Rodrigo, obrigado por sua presença aqui. A gente escolheu dois temas para concentrar um pouco mais e dar a oportunidade, inclusive, de entrar um pouco mais no assunto. O termo de encerramento do aterro sanitário, que foi assinado com a CETESB lá atrás, tem sido motivo, como certamente o prefeito está acompanhando, da fala específica de alguns vereadores na tribuna. E esse é até o motivo inicial, mais importante do convite, porque fica para a população lá fora a dúvida em relação aos meandros específicos dessa demanda que se arrastou no tempo depois. Nesse momento, como eu disse na abertura, não sendo possível, infelizmente, agora, continuar operando ou não o aterro. Que efeito tem essa questão desse termo que foi assinado lá atrás para essa questão, Rodrigo? Tá, vamos tentar, enfim, é uma história muito longa. Bauru, anos 80 e anos 90, até o comecinho dos anos 90, a cidade de Bauru destinava o lixo em erosões pela cidade, muitas delas não foram sequer catalogadas, e teve inclusive várias construções que foram feitas em cima de antigos lixões da cidade. É claro que o lixo antigamente tinha uma outra característica, não tinha tanto plástico, era um lixo muito mais orgânico, um lixo que se decompunha com uma facilidade maior. Desculpa, como apareceu agora na Vila Industrial? Como apareceu na Vila Industrial. Ali a gente, enfim, a prefeitura sabia que tinha um lixão naquela região, mas não sabia exatamente que lugar, mas ali sempre foi um lixão antigo da cidade, assim como outras regiões da cidade, a região do próprio, uma parte do Meridota também acabou sendo, por muito tempo, local de deposição de lixo. Mas o lixo tinha uma outra característica, e aí a legislação ambiental começa a ficar mais dura no Brasil, principalmente a legislação estadual, e aí é aberto um inquérito, na época o promotor do meio ambiente em Bauru chamava-se Heitor Fabrício Costa. Ele abriu um inquérito para apurar as responsabilidades da administração pública, no governo ainda do primeiro governo do Antônio Iso Filho. E aí começa-se a elaboração de um projeto de um aterro sanitário que acaba sendo executado no governo do Antônio Tidei de Lima. Esse aterro sanitário é inaugurado em 1992, inclusive num ano que o Brasil discutiu muito o meio ambiente por causa da Eco 92, e era um aterro feito, desenhado para durar 20 anos. Então, de 92 até 2002, em 2002 ele deveria se encerrar. Ao mesmo tempo, a cidade também já começa a fazer a coleta seletiva, implanta-se a primeira cooperativa, uma cooperativa de pessoas que já trabalhavam nos antigos lixões da cidade, eles são direcionados para essa área. Mas o aterro, na época, era um aterro que, para a realidade do Brasil, era um aterro de primeiro mundo, mas para as realidades atuais, hoje, é um aterro ultrapassado. Por quê? Porque na época não tinha-se uma preocupação tão grande com a questão da impermeabilização do solo, com o destino do chorume, com o destino dos gases. Então, ele foi um aterro que foi feito uma escavação, uma impermeabilização simples do solo, com um tipo de um solvente, que é um material usado para pavimentação, que é o CM30. E foram feitas as canaletas e o chorume ficava sendo recirculado ali mesmo, e a maior parte desse chorume se infiltrando no subsolo. O que acontece a partir do momento que o aterro começa a sofrer sinais de esgotamento, isso aí por volta do ano 2000, 2000 e pouco? Começa uma série de propostas de ampliação do aterro sanitário. A ampliação ela é mais fácil do que você construir um aterro novo, porque a legislação estabelece o seguinte: se você ampliar no máximo 10%, você não precisa fazer um licenciamento completo, você vai fazendo um licenciamento simplificado. E assim foi sendo feito. No meu governo, eu ampliei o aterro num primeiro momento em 25 mil metros quadrados. Já com manta? Já com tudo que tinha direito, o que acaba ficando muito caro. É um desafio para as outras cidades, porque
No estado de São Paulo, quase todas as cidades destinam lixo de maneira adequada, no estado de São Paulo. Mas o resto do Brasil, até pouco tempo atrás, 80% do lixo brasileiro é depositado em lixões. A realidade só é diferente em São Paulo, Rio de Janeiro, alguns estados do Sul. Mesmo Santa Catarina é um caos. E aí o que acontece? A gente começa a fazer ampliações com um licenciamento simplificado, mas ampliações nos moldes como tem que ser feito hoje. Então foi feita uma de 25 mil metros e agora foi feita uma que, totalizando a área toda, dá algo em torno de mais 5 mil metros. A Prefeitura e a Endurbe têm laudos técnicos que apontam que o aterro de Bauru poderia comportar mais lixo. O entendimento da CETESB é um entendimento que a gente até pode compreender, enfim. Os técnicos da CETESB têm um medo muito grande de aceitar que o nosso aterro continue recebendo resíduo e possa acontecer alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Alguns aterros da região metropolitana de São Paulo, num determinado momento, numa chuva mais forte, eles vieram abaixo, desmoronaram. Então nós tivemos esses desmoronamentos, isso é chamado de movimento de massa, o maior foi no aterro Bandeirantes em São Paulo. Felizmente nenhum desses desmoronamentos morreu ninguém, enfim. Mas é um medo muito grande e a CETESB também tem um medo muito grande da gente continuar depositando lixo lá. A princípio, e os laudos que nós temos apontam que o nosso aterro é seguro. Mas a CETESB, ela se baseia na seguinte situação: o nosso aterro foi feito para durar até 2002, ele durou 14 anos a mais e nós não aceitamos mais prorrogação. Né? Então, existe essa situação. O aterro hoje de Bauru, ele é um aterro muito cuidadoso em relação a questões ambientais. Todo o chorume é destinado para fora daqui, ele é tratado inclusive fora de Bauru, porque nós não temos uma estação de tratamento de esgoto. Ele tem controle de gases, ele é impermeabilizado, ele sofre cobertura, compactação do lixo, tudo isso é feito. Em alguns momentos do ano existem atrasos na cobertura do lixo por conta de chuva, enfim. Mas sempre foi um aterro muito bom. Agora a CETESB determinou e nós seguimos. Foi feita uma licitação, uma primeira licitação. A primeira licitação agrupou duas despesas, uma despesa de transporte do lixo com a despesa de que esse lixo fosse enterrado, enfim, aterrado. O valor foi muito alto, a Prefeitura decidiu não dar prosseguimento a isso. O entendimento da Prefeitura é que a mesma distância que a gente leva o lixo hoje para o atual aterro é mais ou menos a mesma distância que a gente levaria para o aterro mais próximo de Bauru, que é esse de Piratininga. Esse aterro de Piratininga é privado, então não é da cidade de Piratininga, mas já recebe o lixo da maior parte das cidades daqui da região. Que ponto positivo que a gente tem dessa história? O primeiro é que a gente deixa de depositar lixo dentro do território do município de Bauru. Isso tem um ponto positivo? Tem, porque a cidade de Bauru depende muito de água subterrânea, então existe sempre o risco. Nós já temos áreas no atual aterro de área com contaminação. A gente não sabe dizer o tamanho dessa contaminação, o IPT fez vários diagnósticos, a gente não sabe quanto tempo vai demorar a natureza para acabar com essa contaminação. Não é ligada à contaminação do chumbo, que foi discutida lá atrás. A contaminação, ela é uma contaminação que envolve uma série de parâmetros. Né? O que mais chama a atenção é nitrogênio, que mostra que o chorume, em alguns lugares do aterro, principalmente os lugares mais antigos, ele conseguiu se infiltrar no solo. Mas também tem ferro, manganês, chumbo, cádmio, uma série de coisas que tem no nosso lixo. Desse outro histórico acumulado no tempo. E aí o que acontece? Existem os diagnósticos, esses diagnósticos foram feitos pelo IPT, o IPT, mesmo a Prefeitura não mantendo esse convênio mais com o IPT continua analisando o nosso aterro, virou um estudo de caso para o IPT, hoje é o aterro que mais tem trabalho publicado, é o aterro sanitário de Bauru. E aí o que acontece? A partir de hoje o lixo está sendo depositado num outro aterro, com um preço muito semelhante ao preço praticado hoje no mercado, é o preço que gira em torno de R$80 por tonelada no interior, mas que no litoral aqui do estado de São Paulo chega a R$300, R$400 por tonelada, porque o lixo tem que subir a serra. E na região metropolitana tem situações ainda muito mais caras. Do ponto de vista de gestão, a Endurbe vai continuar insistindo com a questão da possibilidade de ampliação do aterro? A Endurbe, ela entrou com uma ação agora de conhecimento, junto com a Prefeitura, no sentido de que ela possa utilizar o lixo para fazer a reconformação do aterro. Então, isso não quer dizer que a gente vai retomar o nosso aterro. Tá. Isso quer dizer que algumas áreas
ficaram verdadeiros buracos ainda dentro do nosso aterro e que a gente entende que a gente deveria regularizar para evitar o acúmulo de água. Desculpa, quanto tempo, para quem não conhece, o aterro, se ele continuar na situação que ele foi definida pela CETESB, ele precisa ser, chamar a expressão de leiga para você corrigir, que eu sei que você entende esse assunto, para ele fazer a manutenção, o preparo dele, não é um tipo de dispositivo que você deixa abandonado depois no tempo, após fechado, lacrado. Na verdade, você tem cidades hoje lá na Europa, por exemplo, que a prefeitura administra hoje 15, 20 aterros antigos. Então a gente vai ter que cuidar desse aterro pro resto da vida. A não ser que num determinado momento o administrador público da época, enfim, decida desenterrar todo aquele lixo e dar um outro destino. Uma coisa que é importante dizer é que esse modelo que a gente está vendo hoje é um modelo que vai ser superado nos próximos anos. A Europa inteira, Estados Unidos, Canadá, Japão, os países ricos não fazem mais aterro sanitário. A Alemanha, inclusive, está desenterrando todos os aterros antigos e está queimando todo esse lixo antigo ou transformando em adubo, enfim. Só que isso para o Brasil ainda é muito caro. Até 2 anos atrás, o Brasil não tinha sequer uma legislação para garantir a compra dessa energia que poderia baratear o custo. Eu acho que esse vai ser o caminho. Isso depende de um investimento muito alto, hoje é da ordem de 70 a 100 milhões de dólares. E as prioridades hoje, é claro, a prioridade não é lixo, a prioridade é saúde, educação, são outras prioridades. Ficou no meio do caminho, entre outras questões, uma apresentação, inclusive, de audiência pública aqui, num outro momento, de que o chorume, por exemplo, já tinha alternativa segura e técnica para ele ser aproveitado de outra maneira, que ele também foi um custo, agora deixa de ser, mas foi um custo mensal, diário, para a administração bastante significativo. Vai continuar sendo, Nelson, porque o chorume vai continuar sendo produzido por pelo menos 20 anos. Então, o nosso aterro vai continuar produzindo chorume. O que vai mudar é que o ano que vem, muito provavelmente, vai ser inaugurada a estação de tratamento de esgoto e esse chorume vai começar a ser tratado aqui mesmo. A Indub está estudando novas tecnologias, uma delas é uma tecnologia que pode ser aplicada lá no próprio aterro. A Indub já solicitou a licença para a CETESB para poder operar uma tecnologia semelhante, mesmo que em caráter experimental, que é a desidratação desse chorume, onde a maior parte do chorume é a água, para quem não é leigo nisso, a água chove em cima do lixo, se mistura com material em decomposição e essa água tem que ir para algum lugar. Se deixar, no caso de Bauru, existem aterros em algumas cidades que o aterro é feito dentro de antigas áreas de mineração, ou seja, o lixo é depositado em cima de pedra, então você não tem risco nenhum para a questão ambiental. Mas no caso específico de Bauru, o solo de Bauru é muito permeável, uma areia, um arenito, e aí a gente corre o risco de contaminar a água subterrânea da cidade, mesmo que seja para daqui a 50 anos. Então esse chorume tem que ter um destino. Então a Indub está estudando, mas ainda vai ser um problema para os próximos anos, mesmo sem o aterro sanitário de Bauru. Mesmo com esse histórico que eu mencionei no início, e que peso tem a citação do termo de encerramento que você chegou a assinar com a CETESB lá atrás, não sei se é 2012, 2013, depois teve um prazo alongado, mas determinando desde aquele momento qual era o fim, na visão da CETESB, com o aceite da Prefeitura, da atual operação. Quer dizer, não haveria para a administração nenhuma surpresa da posição da CETESB a partir desse termo com o fim da operação. Então, do ponto de vista de prazo do termo de encerramento, realmente o prazo era esse. Agora, do ponto de vista de espaço, que é essa é a nossa discussão com a CETESB, do ponto de vista de espaço ainda cabe muito lixo lá. Sim. Essa que é a grande questão que a gente discute com a CETESB. E nós temos um laudo técnico, que tem aí a anotação de responsabilidade técnica, que diz que o aterro nosso é seguro. Nós implantamos todos os piezômetros, a gente monitora a água subterrânea, monitora gás. Então, é uma questão que se coloca. Agora, o que nos resta agora? O que nos resta agora é talvez licenciar um novo aterro, estudando novas tecnologias, talvez fazer uma modelagem para um novo tratamento que possa ser implantado por outras administrações. E a ampliação da coleta seletiva. Nós estamos comprando mais 3 caminhões para que a coleta seja universalizada na nossa cidade. Hoje ela é próximo de 85% da cidade. Ela só não tem nos bairros que ainda estão em ruas de terra, mas a ideia agora, inclusive com o PAC, é poder universalizar essa coleta, enfim. Hoje nós já temos 3 cooperativas trabalhando com reciclagem, era uma, e agora nós temos mais outras 2.
Então, fazer a coleta seletiva, fazer com que as pessoas diminuam a quantidade de lixo que vai sendo enterrado, mesmo que seja num outro aterro. Um outro desdobramento, esse mais de gestão, mas não tão menos importante para as pessoas entenderem. Como fica a questão da Endurbe, que no arranjo do orçamento dela está tentando se virar, tem as limitações de redução de custo, como as pessoas viram, mas ela perde uma receita significativa mensal, embora continue lá fazendo a manutenção, enfim, do aterro, mas a prefeitura, também na sua restrição orçamentária, destina esse recurso, que era pago através do orçamento pela SEMA, né, Secretaria do Meio Ambiente, para aquele que está sendo o prestador de serviço. A Endurbe, como prestador de serviço, lógico, deixa mas está querendo contar com esse dinheiro remanejado para as outras áreas, uma dificuldade de fechar as contas dela lá. Qual é efetivamente a questão que é possível de ser pensada em relação à preocupação da Endurbe de novo não ter condição de fechar suas contas? Vamos lá. O orçamento da Endurbe, ele era previsto algo em torno de 59 milhões. A prefeitura já contingenciou 4 milhões, deve contingenciar algo um pouco maior que isso, mas contingenciou 4 milhões, então o orçamento hoje é de 55 milhões. Desse valor, algo em torno de 42, 44 milhões é dinheiro que a prefeitura paga para a Endurbe, e o restante é dinheiro de outras fontes. Então, venda de talonário de área azul, enfim, multa, estacionamento, uma série de outras situações que compõem as outras fontes de recursos da Endurbe. O maior problema no orçamento da Endurbe é a despesa com o pessoal. Por quê? Porque desses 42 milhões que a prefeitura paga para a Endurbe, né, ou vamos falar de maneira mais abrangente, dos 55 milhões, que é o orçamento da Endurbe, 37 milhões é despesa com o pessoal. E antigamente a Endurbe, por ser CLT, ela mandava embora. Precisa cortar, manda-se embora, pronto, acabou. E a Endurbe não pode mais fazer isso, porque o entendimento hoje do Tribunal de Justiça é de que a Endurbe, mesmo sendo CLTista, os funcionários da Endurbe também têm estabilidade. Não pode mandar embora, ou o procedimento que era feito para mandar embora, nos casos, lógico, em que isso for correto ou necessário, as falhas graves que são previstas para qualquer servidor público, embora seletista, com um procedimento de processo administrativo, aquelas questões todas. Então, a grande questão é o seguinte, a Endurbe pode mandar embora desde que haja uma sindicância. Agora, ela não pode mandar embora, por exemplo, para cortar despesa. Né? Então, esse acaba sendo um nó nessa história. Porque se você pensar de 55 milhões, 37 é despesa de pessoal, em tese, a forma mais rápida de você cortar é cortar com o pessoal. Então, esse é um cenário. Um outro cenário que precisa ser colocado é a história do aterro, né, que também é um paradigma. A prefeitura pagava para a Endurbe em torno de 500 mil por mês para o aterro sanitário. Só que a Endurbe gastava com o aterro 800 mil reais. Certo. Então, em tese, hipoteticamente falando, a Endurbe vai sair no lucro. Por quê? Porque ela deixa de receber 500 mil e gastar 800 mil. Né? Só que ela vai continuar tendo uma despesa com aterro, que ela não vai ter fonte de custeio, e ela enfim, perdeu uma receita e a prefeitura vai ter que pagar o aterro privado e a Endurbe. É claro que um valor infinitamente menor. Né? Então nós vamos ter que pagar um valor para a Endurbe, pelo menos tratar esse chorume, manter minimamente as condições de lá, o monitoramento ambiental e tudo mais. Então, assim, nós vamos agora experimentar esse primeiro mês, como é que a Endurbe vai fazer os ajustes. O que a Endurbe fez esse ano? Ela já comprou tudo que ela precisava comprar de insumos agora no começo do ano. Então, despesas de insumos, de material de consumo, ela já não vai ter mais ao longo do ano, né, exceto combustível, alguma coisa que ela já até tenha reservado. Mas a gente está trabalhando para que ela termine o ano no azul. Para isso, vai ter que fazer um esforço muito grande. Né? O ano passado, a Endurbe fechou na contabilidade pública com um déficit de 170 mil reais, mas na contabilidade privada, que inclui a depreciação dos seus imóveis, e aí entra o prédio da rodoviária, que houve uma diminuição no valor dos imóveis na cidade, a contabilidade privada chegou em 3 milhões e poucos de reais. Por que isso? Porque a Endurbe, por ser uma empresa de economia mista, ela tem as duas contabilidades, ela tem a pública e a privada. Então, assim, o que a gente tem para esse ano? Para esse ano, a gente tem uma diferença agora, um déficit de 400 mil no quadrimestre, mas, por outro lado, ela tem para receber da prefeitura mais de 4 milhões. Então, se a gente colocar o que ela tem para receber, que na verdade é o seguinte, ela faz a medição, ela presta o serviço, emite a
a prefeitura vai fazer a medição dessa nota para ver se realmente aquilo é aquela conferência e na data certa faz o pagamento. Então essa diferença de tempo entre o serviço executado e o que a prefeitura tem para pagar, em tese também cobriria esse déficit. Agora isso não quer dizer que a Indub não vai ter que fazer a lição de casa, fazer os ajustes e a prefeitura já está fazendo reuniões, amanhã mesmo vai ter mais uma reunião entre prefeitura e Indub para que a gente possa fazer os ajustes necessários, inclusive mandar um projeto de lei aqui para a Câmara ajustando o orçamento da Indub naquilo que for necessário. Se olhar pontualmente, por ela ser prestadora de serviço bastante operacional, os dados de quantificações de serviços que ela prestou, até por a questão de aperto financeiro que se acumulou ao longo do ano passado, esse ano não é diferente, quando chega ali por volta de setembro, principalmente a partir de outubro, a Indub visivelmente tem uma queda brusca na emissão de notas de serviços nos vários setores do serviço que ela faz, de capinação, limpeza de rua, essas questões todas, varrição, para poder ajustar a programação do final do ano dela, embora o orçamento global dela seja aquele que esteja sendo cumprido. Hoje, na verdade, Nelson, é que a prefeitura está também vivendo um momento de queda de arrecadação muito grande. Nós tivemos uma queda de arrecadação há 3 anos atrás com as desonerações, que era muito estranho, porque eu falava que o setor público estava em crise e ninguém acreditava, porque era uma crise que a população ainda não estava sentindo. O governo fez a desoneração de eletrodomésticos, a desoneração de todo o setor industrial e diminuiu a arrecadação dos municípios, isso já há 3 anos atrás. E agora, mais recentemente, a queda de arrecadação por conta da própria crise financeira. Agora, a Indub, ela é o seguinte, se a cidade pudesse contratar com a Indub 100 milhões de reais em serviços, teria 100 milhões de reais em serviços para fazer. Nós teríamos aí, sinalização de trânsito para fazer na cidade inteira, a gente teria capinação para limpar, inclusive, terrenos particulares. Então, assim, serviços tem. O problema é que a Indub vai ter que se encaixar dentro do orçamento da prefeitura, né? E essa é talvez a dificuldade, porque aquilo que ela poderia cortar de maneira mais fácil, que seria servidor, ela não pode. Então ela tem que manter o mesmo quadro de funcionários, ela também não pode fazer mais do que está previsto no orçamento, então ela vai ter que executar serviços desde um limite, que esse limite é de 42, 44 milhões. Tá. Vou passar para a Coab, mas só um ponto aqui que acabou ficando em aberto e tinha muita pergunta, se a prefeitura encontrou ajuste lá para cobrar a calçada que está no programa do PAC, que está em execução. Tinha uma dúvida se ia conseguir encaixar isso do ponto de vista, enfim, não sei se é da Secretaria de Finanças ou outra área. O entendimento nosso é que a gente pode cobrar normalmente, mas é bem possível, bem provável que a gente, para que não haja dúvida, para que ninguém entre na justiça, que a gente encaminhe um projeto de lei para a Câmara. A experiência que a gente tem, inclusive nos últimos bairros, vou dar um exemplo agora do último que foi asfaltado, Jardim Solange. 60% das pessoas já fizeram as calçadas. Então, a prefeitura fez ou não, o próprio município? Os munícipes já fizeram. Nesse caso não tem cobrança. E aí não tem o que cobrar e também não tem custo a mais, enfim, nem do contrato do próprio PAC. No caso do PAC, nós estamos agora essa semana fazendo já as primeiras medições. Então, desculpa, não é implícito pela legislação que já era disponível, que essas questões de benfeitorias realizadas pelo poder público ele já poderia cobrar? Então, esse é o nosso entendimento. Mas, como existe alguma dúvida, principalmente na lei de calçadas, que sofreu uma série de emendas, a gente acredita que seria prudente a gente deixar mais claro na lei. Agora, como eu disse, a nossa expectativa é que a própria população faça, porque o que acontece? A pessoa chega em casa, o bairro está asfaltado, bonitinho, né? A pessoa não vai sujar mais a casa por pisar na terra. Mas na hora que ela pisa na calçada, suja o pé de terra e entra para dentro, a família inteira já fica, enfim, já cria um problema ali, uma crise familiar. Então, a própria moradora acaba fazendo um caminho para ele, acaba fazendo uma calçada, o que não é muito caro, né? Desde que você tenha uma guia, uma sarjeta, tudo delimitado. Então, assim, nós vamos fazer um esforço muito grande para que os próprios munícipes façam e a prefeitura não tenha que fazer o serviço e cobrar, né? Até porque a mão de obra na prefeitura também é escassa. Agora, como eu disse, nós já estamos nas primeiras medições, bairro Santa Cândida, Tangarás, Jaraguá, enfim, Pousadas, são bairros que já têm medições do próprio PAC agora, enfim, em alguns outros bairros está começando agora. Tá. Uma questão também específica, eu citei o termo de assinatura de encerramento do aterro sanitário lá como um propulsor aqui da nossa discussão. No caso da Coab, entre as variantes, a Coab já daria um programa separado sozinho,
a alteração que foi feita na própria lei da Coab, eu acho que em 93, se for 93 é pelo ex-prefeito Deide Lima, que trata da questão da companhia ou da prefeitura ter que assumir títulos. A gente conversou com um monte de jurista no meio, isso acabou gerando efervescência, e falou, olha, a prefeitura já deveria ter contestado a aplicação dessa lei por causa do regime jurídico da economia mista, do capital integralizado, a Coab é SA, falou, não se aplica isso, embora tenha o governo federal eventualmente exigido isso à época, ela seria completamente ilegal. A prefeitura está mexendo com isso, está atuando, a gente conversou um pouco com o jurídico, parece ter um parecer já nesse mesmo sentido, Rodrigo. O que causaria, não, um alívio, mas uma interpretação pelo menos nesse sentido. Eu solicitei meu secretário de Negócios Jurídicos há cerca de uns 60 dias atrás a realização desses estudos. O entendimento da prefeitura, que a prefeitura é responsável em relação à dívida da Coab apenas em relação ao capital integralizado, que é hoje algo em torno de 3 milhões de reais. É claro que a prefeitura também não vai abandonar a Coab, enfim, é uma empresa que faz parte da própria prefeitura. Isso também tem uma série de outras consequências, mas eu solicitei ao meu secretário de Negócios Jurídicos um estudo no sentido da inconstitucionalidade desse dispositivo legal. E a ideia é que a gente entre nos próximos dias com esse tipo de ação junto ao Tribunal de Justiça, com uma representação visando a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo, onde a Prefeitura garantiria toda e qualquer despesas relacionadas à Coab. Nós estamos tentando, ao longo dos últimos anos, um acordo de parcelamento com o governo. A desculpa do governo federal, principalmente, é em relação à questão dos índices, mas o que a gente percebe hoje, pelo menos com a conversa com os técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional, é que existe um indicador da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o indicador de dívida pública, e a partir do momento que eles fazem um acordo como esse, aumenta o índice deles lá também. Aumenta a conta lá do governo. Como se ele estivesse comprando dívida de novo. Então, eles estão evitando ao máximo mesmo, estando tudo certo, a lei está certa, os valores estão certos, está dentro da portaria, está dentro do índice de endividamento, mas o governo federal não quer colocar a mão, porque a hora que colocar a mão passa a contar. No entendimento de alguns técnicos do Tesouro, isso seria uma dívida nova. No entendimento de outros técnicos, na verdade, é apenas uma renegociação de uma dívida já existente, mas que nunca foi lançado na dívida pública hoje do país. Então, a gente tem esse desafio e, se a gente não conseguir encontrar uma saída, esse com certeza vai ser o maior problema que eu vou deixar para o próximo sucessor. Só para separar para quem que tem muito detalhe a miúde aí. Uma é a questão da eventual inconstitucionalidade que criaria já, no mínimo, um ambiente muito diferente do atual para discussão eventual daqueles passivos gigantescos das construtoras lá, que são dívidas indicadores, envolve a Caixa na maior parte dos 11 contratos. Só escapou um, que é significativo nesse meio do caminho. Agora, a outra é esse refinanciamento, enfim, esse parcelamento dessa questão com base nas resoluções autorizadas pelo Conselho Curador, isso são só relativos aos resíduos habitacionais, porque ou dos títulos que estão em execução, a ligação é, se a prefeitura não responde, assinar esse parcelamento, se ele fosse possível hoje, não seria integralizar tudo usando o mesmo termo? Então, por isso que eu solicitei ao meu secretário de Negócios Jurídicos que fizesse um estudo aprofundado. Eu também tenho essas mesmas dúvidas. Porque seria uma loucura daí financiar nos termos da legislação, porque aí seria assumir a conta inteira. Hoje a Coab, por conta de um esforço muito grande de trabalhar a redução na inadimplência, a Coab está conseguindo pagar e honrar os parcelamentos, né? Principalmente o que ela tem junto ao Fundo de Garantia. É um dinheiro que foi financiado do Fundo de Garantia, construíram aí mais de 30 mil unidades em todo o estado, e agora esse dinheiro precisa voltar. Então essa é uma discussão. A outra discussão são possíveis prejuízos que as construtoras tiveram quando fizeram esses empreendimentos, porque estava no auge da inflação, as medições demoravam, que é o que ocorre hoje com a própria Indurb, né? A Indurb faz uma medição, até a prefeitura fazer toda a burocracia, vai 30, 40 dias. Só que na época a inflação era muito alta, não é a inflação que a gente tem hoje aí de 1,5%, 2% por mês, né? Menos até 1% por mês. Era uma inflação, enfim, da ordem de 30%, 40%, 70% por mês. Então, as construtoras elas cobram essa diferença.
E nós tivemos, infelizmente, a condenação no caso de uma delas. É o que abriria, em tese, um precedente para as outras, que a gente não sabe quanto tempo demoraria todos esses processos. E, em todo caso, a Prefeitura não tem dinheiro para honrar com isso, a Coab muito menos, e nós vamos ter que procurar novas saídas. A questão dos contratos da Coab, ela acaba de apresentar o dado, que é da audiência fiscal, que a gente acompanha pela TV Câmara aqui. A gente já sabia que ao longo do tempo ela ia perdendo o número de contratos ativos, se considerar um horizonte de 4, 5 anos, cai de 20 mil contratos ativos para 10 mil, é o número que foi apresentado atual aqui. E o cenário, já que ela só está com a carteira antiga, né, desses núcleos dos anos 70, 80, acho que o máximo que ela conseguiu construir, ela até 2022 tem uma programação, inclusive, de encerramento disso. A Caixa, inclusive, tem dificultado o aceite de uma série de depurações, não aceitou 2.468 desses contratos recentemente. Isso tudo no cenário mostra lá que a Coab tinha uma média de receita do ano passado de 2.900.000 reais por mês, já está em 2.100.000. Vai caindo, você tem menos contrato para receber, é o caminho natural. Hoje consegue pagar, mas... Ela perde em pouco tempo essa capacidade dela de devolver o que precisa, que você citou, para a Caixa também. Então, por isso que a gente tentou ao máximo fazer esse acordo, enfim. O presidente da Coab tem ido frequentemente a Brasília trabalhando essa questão, essa negociação, e é talvez o maior desafio. Quando eu entrei na prefeitura, o ex-prefeito Tugan Jerame já tinha renegociado as dívidas de fornecedores, existiam algumas dívidas pendentes ainda, então nós trabalhamos a dívida do PIS/PASEP, zeramos ela, dívidas com precatórios zeramos agora no ano passado, dívidas que existiam com a Indurb, com o DAI, a prefeitura também liquidou, algumas estão negociadas e está sendo honrada. Ao longo dos últimos anos, a prefeitura pagou mais ou menos algo em torno de 40 a 45 milhões por ano de dívidas ainda do passado, dívidas federalizadas, a dívida com a Camargo Correia. Mas a única coisa que sobrou, só que é um monstro, é a Coab. Né? Sem sombra de dúvidas, esse é um desafio. Se eu conseguir fazer algum encaminhamento esse ano, a gente vai fazer, mas a gente sabe que as chances não são muito boas, e ainda mais o governo federal nessa situação. O governo federal não quer também ter que lançar isso como mais uma dívida pública. Tranquilo. Rodrigo, obrigado. Aqui só deixar um último item da audiência pública, a gente acompanha até por força da questão legal da prestação de serviço do primeiro quadrimestre da saúde. Um dado acabou saltando aos olhos significativamente, que dos inscritos, 8.677 inscritos no Bolsa Família, o acompanhamento que depende muito dos pais, infelizmente, das contrapartidas da saúde, só 18% compareceram na rede, o que em momento de crise, de problemas relacionados à questão de saúde, de vírus no dia a dia, a cobertura vacinal, preocuparia bastante o dado específico desse programa. Nós temos hoje em Bauru, é um número que nos chama muito a atenção, 98 mil pessoas no cadastro único. Para uma cidade de 400 mil habitantes, ter 98 mil pessoas no cadastro único, é um número que nos chama muito a atenção. Só para você ter uma ideia, o volume de dinheiro, isso hoje, é da ordem de 100 milhões de reais. Então a cidade recebe, isso é muito bacana para a economia local, 100 milhões de reais a mais, que é dinheiro que vem do governo federal e que é distribuído para essas famílias do Bolsa Família. Mas essas famílias também têm uma série de obrigações, e se elas não cumprirem, elas começam a perder. O que acontece? Quando uma família perde, a Secretaria do Bem-Estar Social repassa esse benefício para outra família. Agora, por um outro lado, existe uma possibilidade de cortes na concessão de novos benefícios, por conta da crise econômica e de contingenciamento do governo federal. Então, a gente não sabe se essa rotina vai continuar. Então, é um grande desafio essa história do Bolsa Família, assim como é um desafio também a continuidade do programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos ainda 5 empreendimentos para entregar, o San Sebastião, o IPES, o Manacasa, o Chácara das Flores 1 e Chácara das Flores 2. Alguns deles tiveram uma descontinuidade por conta de construtoras que fecharam e a Caixa teve que chamar outras construtoras, mas esses daí serão entregues ainda esse ano. Agora, existe toda uma dificuldade por conta principalmente das famílias, de você poder alocar essas famílias nesses empreendimentos. Tem uma série de questões aí que nós vamos ter que fazer um esforço concentrado agora para poder entregar os empreendimentos. Obrigado ao prefeito Rodrigo por ter atualizado conosco aqui. A gente escolheu especificamente com um pouco mais de
profundidade a discussão sobre a Indub, o papel dela, do lixo, e da Coab, que são dois dos assuntos que estavam mais efervescentes nas coberturas aqui realizadas pela TV Câmara ao vivo no plenário em relação às sessões legislativas do trabalho natural dos parlamentares. E sempre que pode entrar os secretários, no caso o prefeito, para poder atualizar conosco, deixar você que está em casa um pouco mais de informação para acompanhar a vida pública da cidade até o nosso próximo encontro.